Olá! O controle externo das contas públicas e de toda a execução orçamentária é feito pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Poder Legislativo, porque se falarmos de estados e municípios, né, então a gente tem que ter em mente que é o Poder Legislativo que faz o controle externo. Entretanto, ele faz esse controle com o auxílio do Tribunal de Contas. Nos estados, nós temos os tribunais de contas dos estados, mas nos municípios existe a proibição de criação de tribunais de contas. Então, só temos tribunais de contas que já estavam criados antes da Constituição de 88. É o caso do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, e do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os demais municípios têm as suas contas verificadas, as suas despesas avaliadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. E temos, ao final, o Tribunal de Contas da União, que faz, então, esse auxílio ao Congresso Nacional para o controle das contas. Então, o Tribunal de Contas, que é o nosso assunto agora, é órgão auxiliar do Poder Legislativo, na forma como está no artigo 71 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição em todo o território nacional, então, até porque a União tem essa atuação em todo o território nacional e teremos órgãos federais e atuação da União em todo o território, e inclusive porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar a atuação de estados e municípios que será feita com dinheiro da União. Quando há transferência, repasse de recursos federais para os estados e os municípios, eles passam a ser fiscalizados nesses repasses, na aplicação desses recursos, pelo Tribunal de Contas da União. A sede, claro, no Distrito Federal, né, como todos os órgãos federais, e o Tribunal de Contas tem essa autonomia administrativa de fazer o seu regimento interno, de fazer seus próprios concursos, de regular o funcionamento do próprio órgão e tem até um quadro de pessoal próprio, né? Então ele funciona autonomamente. Os ministros também têm autonomia porque eles têm a prerrogativa dos ministros do STJ, o mesmo salário dos ministros dos tribunais superiores e as mesmas prerrogativas, para que haja realmente independência nessa atuação. São 9 ministros do Tribunal de Contas da União e 7 ministros para os tribunais de contas dos estados, né? E com essa prerrogativa de ministros dos tribunais superiores, eles têm, então, a autonomia também na atuação que terão. Entretanto, o que a gente vai ver é que esse órgão, né, Tribunal de Contas da União, ele, embora tenha o nome de tribunal, ele não tem jurisdição propriamente dita, ou seja, não é órgão do Poder Judiciário, não é órgão jurisdicional, ele é um órgão administrativo e funciona e decide como órgão administrativo, não como órgão jurisdicional. Embora haja autonomia, esses ministros, na verdade, serão indicados pelo presidente da República com aprovação do Senado, do Poder Legislativo, e 2/3 deles é o próprio Congresso Nacional que nomeia, que indica e que nomeia, né? Então, há aí uma interferência política no ato de nomeação e de escolha, né, de escolha e nomeação desses ministros. Mas existem requisitos constitucionais, 35 anos no mínimo e 65 no máximo de idade. Então, isso já limita um pouco. Idoneidade moral e reputação ilibada, né, o mínimo que se espera. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, tudo isso numa única pessoa. Ou então, conhecimentos de administração pública. O que pode acontecer é que, sendo difícil que uma única pessoa acumule tantos conhecimentos diversificados, basta que ele tenha atuado na administração pública para que ele já tenha cumprido aí o requisito de conhecimento, né, de notáveis conhecimentos na área aí necessária para o Tribunal de Contas. E que tenha essa atuação e esse conhecimento em uma atividade por um período maior do que 10 anos.
Então, se ele tiver um período maior do que 10 anos atuando na administração pública, ele já se torna capacitado para ser escolhido para esse cargo. E a escolha, como nós falamos, 1/3 pelo presidente da República, com aprovação, ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal. E 2/3 por mera indicação e nomeação pelo Congresso Nacional, havendo aí uma conotação política bastante grande na escolha do ministro do Tribunal de Contas da União. E quais são as atribuições do Tribunal de Contas? Já falamos aqui que a Comissão Mista do Orçamento fará um parecer sobre as contas do presidente da República. Mas antes do parecer da Comissão Mista, existe um parecer chamado parecer prévio, que é da atribuição do Tribunal de Contas da União. Então, anualmente, o presidente da República apresenta suas contas de execução do orçamento no exercício anterior e o Tribunal de Contas vai fazer o seu parecer técnico. Esse parecer técnico é chamado parecer prévio, que será encaminhado à comissão mista e cabe à comissão mista fazer o seu parecer. Aí não vai chamar mais parecer prévio, é o parecer da comissão mista. Esses 2 pareceres não vinculam a decisão do Congresso Nacional, que poderá aprovar o parecer meramente por um entendimento político com o presidente da República. Mas o que prevalece é a decisão do Congresso Nacional, que é soberana, representando a decisão do povo, claro, né? O povo elegeu seus representantes e os representantes aprovam as contas ou rejeitam as contas do presidente da República. Acontece que mesmo aprovado completamente essas contas, a despeito ou em comum com os pareceres apresentados, não quer dizer que a aprovação das contas impeça a atuação do Tribunal de Contas. Embora o Tribunal de Contas seja um órgão administrativo, ele vai julgar cada uma das despesas. Os administradores públicos ou os particulares terão um julgamento individualizado pelo Tribunal de Contas. Acontece que o julgamento do Tribunal de Contas é um julgamento administrativo e as sanções aplicadas serão sanções de multa. Essa multa é fixada por lei. E o que o Tribunal de Contas faz é aplicar a multa estabelecida pela lei. Essa decisão de julgamento e aplicação de multa é uma decisão administrativa que não faz coisa julgada. Qualquer prejudicado, qualquer interessado vai até a justiça, entra com uma ação e consegue reverter, modificar a decisão do Tribunal de Contas. Por isso que ele não é órgão jurisdicional, ele é órgão administrativo, tá? Esse é o inciso 2 aí que fala do julgamento de qualquer pessoa que lide com dinheiro público. No inciso 3, fala da obrigatoriedade de registro da nomeação e do exercício de servidores públicos, exceto cargo e comissão, e ao final o registro também, inclusive a homologação e o registro das aposentadorias e pensões desses mesmos servidores públicos. Então, tanto na contratação como na aposentadoria e na pensão, o Tribunal de Contas vai avaliar, vai homologar esses atos para que verifique a legalidade desses atos administrativos e o valor do pagamento. A remuneração do servidor público será analisada para ver se está sendo feito o pagamento correto. E aí, nós temos a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal confirma aqui na súmula número 3 que os processos administrativos perante o Tribunal de Contas da União devem ter contraditório e ampla defesa para o interessado. Então, havendo aí a possibilidade do prejuízo, né, de alguém nessas decisões, os processos administrativos deverão ter contraditório e ampla defesa, exceto o processo que homologa aposentadorias e pensões. Por quê? Nesses casos, a atuação do Tribunal de Contas é uma atuação de homologação, o que caracteriza um ato complexo. O ato de aposentadoria se inicia no órgão de exercício do servidor e termina com a homologação do Tribunal de Contas. Como o ato complexo ainda não se realizou,
não existe contraditório nem ampla defesa no processo de homologação de aposentadorias pelo Tribunal de Contas. Aí vem as outras atribuições do Tribunal de Contas: realiza inspeções e auditorias, fiscaliza as contas nacionais das empresas supranacionais e fiscaliza estados e municípios, como eu falei, e Distrito Federal. O Tribunal de Contas ainda presta informações e auxilia o Congresso Nacional em todas as suas casas e comissões e aplica sanções que nós falamos, inclusive aquelas que decorrem de lei, que são as multas. A gente já falou disso. Em relação à sustação dos atos irregulares, o Tribunal de Contas tem uma atuação muito grande, mas como o controle é feito pelo Congresso Nacional, a gente vai depender, em última instância, que o Congresso Nacional também se manifeste. Então, em primeiro lugar, o Tribunal de Contas assina um prazo, coloca um prazo para que o próprio órgão suste a realização de um ato irregular. Depois, se não for atendido, o próprio Tribunal de Contas susta a realização desse ato e comunica à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional. E, por fim, representa o poder competente. Não podemos esquecer que o Ministério Público também terá uma atuação importante aí. O Tribunal de Contas deverá representar ao Ministério Público para que saiba da existência desse ato irregular, promova as devidas ações civis públicas e também as ações penais, né? Principalmente se ele não foi atendido em relação à sustação desses atos. No caso de contrato, o ato de sustação será feito diretamente pelo Congresso Nacional, lembrando que é o Congresso Nacional que faz o controle externo. Então tem que ser feita essa sustação pelo Congresso Nacional. E se o Congresso ou o poder competente para sustar o ato, poder competente, o próprio poder que está realizando o ato, não susta, e nem o Congresso Nacional determina a sustação, e dentro de um prazo de 90 dias, se nada acontecer, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Decidirá o quê? Provavelmente aplicará a multa devida àquelas pessoas que desrespeitaram a lei. Bom, aqui nós já temos uma questão, né, tratando de fiscalização e controle do orçamento. A alternativa correta é a alternativa D de dado. O controle interno incumbe aos poderes executivo, legislativo e judiciário, cabendo a cada um manter um sistema de controle individual, de acordo com suas características próprias e, ao mesmo tempo, integrar o sistema com os outros poderes, a fim de que haja coordenação e uniformização de comportamentos e providências. Esse é o controle interno que nós vimos, que cada poder vai ter para determinar se é possível ou não a realização de uma despesa, determinar se realmente a realização do orçamento, a execução do orçamento, cumpre os requisitos de legalidade, legitimidade, economicidade que a Constituição fala. Vamos ver as alternativas erradas para encerrar aqui a nossa aula. Compete ao Tribunal de Contas da União a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta quanto à legalidade e economicidade, bem como quanto à aplicação das subvenções, ou seja, recursos destinados ao aumento de capital das empresas públicas. Estava tudo certo até o final. Subvenção não tem nada a ver com empresa pública, e sim entrega de recursos aos particulares, né? O resto estava certo. O Tribunal de Contas exerce função de jurisdição ao apreciar e julgar as contas. Não, ele é órgão administrativo, não é órgão jurisdicional. A fiscalização operacional do orçamento diz respeito à própria execução do orçamento, pois o patrimônio compõe-se de bens pertencentes ao Estado, sejam eles econômicos ou não, e as alterações patrimoniais devem ser fiscalizadas pelas autoridades públicas em benefício da preservação dos bens que integram. Estava quase certo, só que falou econômico ou não, né? Então, e a fiscalização, na verdade, operacional não é isso, essa é a fiscalização patrimonial. A fiscalização operacional é quanto à realização dos atos e às formalidades legais exigidas nos atos administrativos.
E por fim, a última, e aí encerramos, ao Tribunal de Contas compete realizar inspeções e auditorias, tá certo, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, desde que haja prévia requisição do Senado Federal. O Tribunal de Contas age com autonomia, sem a necessidade de autorização do Senado Federal para ter a sua atuação, que é estrita, que é própria das suas funções constitucionais. As funções dos tribunais de contas e do Tribunal de Contas da União estão estabelecidas pela Constituição Federal. Obrigada pela audiência de vocês e até uma próxima oportunidade.